Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Culturas e Times Fortes. Esse é mais um episódio da Empresa com Propósito. Meu nome é Guilherme Guimarães. Meu nome é Hanna Severo. E hoje vamos falar sobre o que, Hanna? Funil de contratação. Como Legal. atrair as melhores pessoas para o seu mercado. Esse é o episódio 008, né? Episódio 8. E para você que está chegando agora, para você que ainda não segue a gente, antes da gente começar esse bate-papo, que eu acho que vai ser muito ouro e muita riqueza aqui, né, Hanna? Aperta o botãozinho de seguir. Se você está assistindo aí no Spotify, no podcast, no YouTube, segue a gente, dá essa moral pra gente aqui, né? Faz o algoritmo também entregar para mais pessoas, compartilhando e encaminhando esse podcast com quem é dono ou dona de empresa, líder, RH de empresas também, que você acha que você precisa desse tema de funil de contratação. Hoje o que mais impede as empresas de crescerem é a gente, né? Sim. E o funil de contratação, a gente saber atrair as pessoas certas, é o primeiro passo para esse negócio. Para você que é empresário, agora o recado é para você que é empresário e empresária, dona ou dono de negócio, com mais de 30 funcionários e a empresa está em rápido crescimento, pega o celular, aponta para esse QR Code que está aqui embaixo na tua tela. Para você que está no podcast, no Spotify, no podcast, vai ter um link aí disponível para você, né, embaixo ali no perfil, tá? E pega o teu celular, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que tá aqui, e eu quero te dar um presente em nome da Empresa com Propósito, e em nome de você tá participando aqui, tá escutando a gente, esse conteúdo que a gente tem para trazer hoje. A gente vai te dar um diagnóstico gratuito, estratégico do que é que falta para você acertar o teu funil de contratação, para você minimizar os teus problemas com gente e principalmente o que é que falta para você criar culturas e times mais fortes. Só apontar o teu QR Code aqui, se você está pelo YouTube, se você está pelo Spotify, pelo podcast, tem um linkzinho que a gente vai deixar nos comentários ali do podcast. Beleza, Hanna? O que a gente tem para hoje aí? Me conta aí as boas. Bom, esse episódio ele tá bem recheado. Contratação é uma das maiores dores das empresas e a gente vai trazer um direcionamento para vocês. Guilherme, a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Na tua visão, o que é mais comum no mercado em relação à contratação que na tua visão você não concorda? Tá, o que eu não concordo, assim, não é nenhum que eu não concordo, tá? É que não funciona. Não funciona. Né? Sim. Eu gosto de coisas que traz retorno. Tudo Perfeito. que não traz retorno, tudo que não dá resultado, eu não concordo. Concordo com coisas que dá resultado e que dá retorno. Então, Perfeito. não existe nada caro e barato. Existe coisa que traz retorno, na minha visão, e coisas que não traz retorno, né? Então, o que eu acho que não traz retorno hoje, quando a gente está falando de gente, funil de contratação e tal, é que hoje 99% das empresas, elas dão a vaga. Elas não vendem a vaga. 99% das empresas hoje, né, elas só fazem 2 etapas do funil de contratação. Análise de currículo e entrevista. Análise de currículo e entrevista. Né? Uma coisa que eu não concordo hoje é que 91% dos desligamentos no Brasil eles são feitos por questões comportamentais e as 91% ou até mais dos RHs e dos processos de contratação hoje são feitos por questões técnicas. A gente está contratando pelo currículo, mas está demitindo pelo comportamento. Sim. Então, quais são as coisas que eu não concordo hoje? Né? É a gente continuar contratando pela técnica. Porque assim, pensa comigo, Hanna. Se 90% dos desligamentos no Brasil são feitos por questões comportamentais, por que a gente ainda está contratando pelo comportamento? Por que você que está me assistindo aí agora ainda está contratando pela técnica, aliás? Por que você não está contratando pelo comportamento? Sim. Né? Por que a gente está contratando pelo currículo se o problema das empresas hoje não é técnico, é comportamental? Se você deve passar hoje mais da metade do teu tempo só corrigindo o comportamento das pessoas. Né? E aí é isso que eu não concordo. É um processo de seleção que ele é baseado em 2 etapas, que é o que 99% das empresas hoje no Brasil fazem, análise de currículo e entrevista. E aí, cara, assim, eu tenho 40 minutos para fazer a entrevista e tenho que saber toda a parte técnica dela, experiência, ainda tenho que saber da vida dela, ainda tenho que saber dos valores, do fit cultural. É impossível de eu conseguir fazer isso dentro de uma entrevista de 40 minutos.
Sim. Então as coisas não funcionam, né? E aí a gente acha como dono da empresa, ou como às vezes líder, que o RH da gente não funciona, que o RH da gente é ruim, que as pessoas não estão contratando certo. Como é que a gente vai, que a gente contrata um headhunter, uma consultoria de RH, ela não entrega? Como é que eu vou delegar essa responsabilidade, né, para o meu time se não está claro qual é a cultura, quais são os valores, quais são os comportamentos, a gente começar a olhar para contratação baseada em fit cultural, em cultura, em comportamento e valores. Se não está claro, as pessoas não têm um método para aquilo, não tem ferramenta para aquilo. Aí o RH vai continuar contratando pela técnica. Sim. Ou pelo que ela acha que é a cultura, que provavelmente é mais baseada e tem mais a cara dela do que talvez a cara dos líderes ou dos donos. Então, são coisas assim que eu não concordo, né? Hoje, 9 a cada 10 empresários que eu converso falam assim, Guilherme, tá muito difícil encontrar gente boa. Tá muito difícil encontrar bons profissionais, profissionais mais capacitados. Essa geração não quer nada, é uma geração que é muito mimizenta, é uma geração que qualquer coisa, qualquer aperto, qualquer pressão, essa geração sai. E a primeira pergunta que eu faço é assim, quando eu escuto algo sobre isso, a primeira pergunta que eu paro é, tá, mas peraí, calma aí. Vamos pensar comigo aqui. Quão sexy, quão atraente, quão boa é a tua empresa para tu atrair gente boa? Sabe, Hannah? Sim. Gente boa gosta de trabalhar em empresa boa. Gente boa gosta de trabalhar em empresa que ela cresce, que ela se desenvolve, que ela é desafiada. Gente boa não gosta de trabalhar em empresa ruim, com líder ruim, com chefe ruim, com meta ruim, com equipe ruim, de um modo geral. Não é a gente mais, Hannah, que contrata gente boa, que escolhe gente boa e talentosa. É gente boa e talentosa que escolhe a nossa empresa. Gente boa e talentosa tem emprego pleno. Verdade. Gente boa estar empregada e não está procurando emprego. Sim. Então, às vezes, não adianta eu só montar um funil de recrutamento e seleção e postar lá e anunciar a vaga, porque gente boa não está buscando. E eu não consigo nem atrair essa pessoa. Então, o funil de contratação ele é muito mais complexo e eu levo em consideração ele como um processo de venda ou, inclusive, como um processo de marketing. Né? É tão difícil atrair um lead hoje, atrair um potencial, um lead qualificado, um potencial cliente para o meu negócio. Às vezes eu tenho que testar vários criativos diferentes, fazer várias coisas diferentes, vários anúncios diferentes. Tenho que fisgar ele de várias maneiras diferentes, tenho que criar várias campanhas diferentes. É a mesma coisa, é contratação. Porque gente boa está contratada. Verdade. Então não adianta. Sacou? Não adianta eu contratar só pensando na técnica. Isso são etapas importantes que são negligenciadas e que a gente coloca a responsabilidade no fator externo, culpa um fator externo, quando na verdade a culpa é nossa, porque a gente não está fazendo um processo de contratação legal. A gente está dando a vaga na empresa. E a vaga dentro da nossa empresa não pode ser dada, tem que ser vendida. Como é que você está vendendo esse negócio? O funil de contratação legal, bacana, ideal, ele tem duas etapas que são importantes. Tem a fase de atração. Eu primeiro preciso saber atrair as pessoas. Tem gente que nem atrair as pessoas sabe, Hannah. E aí eu não consigo atrair, só vem gente ruim. E aí eu contrato o menos ruim. Então, será que eu estou contratando as pessoas que a gente realmente gostaria de contratar ou as pessoas que deu para contratar? A gente como empresário, líder, tem um negócio chamado liberdade de escolha. Será que eu estou escolhendo as pessoas que realmente eu gostaria de contratar ou as pessoas que deu para contratar? Sacou? Sim. Então tem um processo de atração e tem um processo de contratação de fato. E tem um terceiro processo que é o de retenção. Não adianta eu ter um processo de atração muito bom, saber contratar, mas não saber reter. Exatamente. Mas eu acho que hoje o foco é a gente falar do processo de contratação, né, que tem a ver com a atração de talentos. Né? Como está cada vez mais difícil encontrar gente boa, gente qualificada, gente boa tecnicamente e comportamentalmente, né? Poucas empresas fazem um processo e um funil de recrutamento, que é a nossa metodologia, que é uma metodologia única no Brasil, que ninguém tem, que é uma metodologia de contratação baseada em cultura e contratação baseada em valores, tem toda uma metodologia para isso. Né? A gente está contratando errado e contratando do jeito antigo. E se você contrata ainda pela técnica, eu arrisco dizer que você está muito fadado ao fracasso, você deve estar tentando. Sim. Tem estatística que fala que você tem que trocar. Você chega a errar 5 a 6 vezes a mesma cadeira
na contratação para encontrar uma pessoa certa. Então é quase tentativa e erro, é quase chute, né? É quase na intuição, de um modo geral. Então eu preciso fazer primeiro, como está cada vez mais difícil, o mercado está cada vez mais concorrido, trabalho híbrido, remoto, a gente está concorrendo com empresas no mundo inteiro hoje em dia, está cada vez mais difícil. E aí a gente, como empresário líder RH, acha que a gente vai sair com uma vara de pulsar ou com uma rede de pulsar, tentando caçar borboletas aí. Imagina que os talentos, vamos fazer uma metáfora aqui, Ana, imagina que os talentos são borboletas, né? E é muito difícil eu achar borboleta e caçar borboleta aí fora. Sim. Né? Assim como está muito difícil encontrar gente boa e talentosa e comportamentalmente boa também alinhada com a cultura. Sendo que o jogo não é o sair para caçar borboletas. O jogo do processo de contratação, o primeiro passo é o processo de atração. Quando a gente fala do processo de atração, o jogo não é o sair para caçar borboletas. O jogo é o criar um jardim bacana para que essas borboletas se aproximem. A atração, né? Então, a minha grama ela tem que ser minimamente mais verde do que a grama do vizinho. Meu jardim tem que ser mais bacana do que o concorrente, do que o mercado, para que o candidato e gente boa comece a olhar um pouquinho mais para a gente e entender que aquele negócio ali é um lugar diferenciado. Sim. E como é que eu faço a minha grama ser mais verde do que a grama do vizinho? Cultura. É vendendo a cultura, vendendo o jeitão de ser da empresa, vendendo a empresa, vendendo o momento da empresa, o que a empresa está fazendo, qual é a visão da empresa, qual é o sonho grande da empresa, o que é que a empresa acredita, quais são as bandeiras que a empresa defende e luta, quais são as descrenças e as bandeiras que a empresa não luta. E aí eu começo a atrair gente certa e repelir gente errada. Exatamente. Perfeito. E aí eu começo a sair um pouco desse jogo de concorrência de eu contratar só baseado em salário, sabe? Acho que o salário é importante para poder trazer, né? Mas eu acho que a gente tem que ter menos funcionários e menos mercenários dentro da nossa empresa e começar a ter mais missionários e pessoas mais conectadas com a nossa causa, com o nosso propósito, com a nossa cultura. E é por isso a importância dentro do processo de atração, processo de contratação. Não existe só o processo de contratação, existe o processo de atração. E talvez a tua grande falha nem seja no processo de contratação, seja no processo de atração, que é uma fase antes. Você não está conseguindo nem atrair gente boa. Porque tu não está sabendo vender o teu negócio, vender a tua cultura, vendendo o teu jeitão, vendendo o teu sonho grande. As pessoas, elas gostam de trabalhar por algo grande ou por algo grandioso. As mentes mais brilhantes do mundo trabalham por desafios e por problemas grandes e grandiosos. Perfeito. Por que o Elon Musk lá, ele atrai os melhores profissionais do mundo para trabalhar com ele? Porque ele fala que ele quer colonizar Marte. Ele tem missões muito grandiosas. Então esse é o funil do negócio. Então tem um processo de atração que eu preciso saber vender bem a empresa, vender bem a vaga, e aí depois eu vou para o processo de contratação. Sabe? Perfeito. E aí dentro desse processo de contratação, aí eu vou começar a inverter um pouco a polaridade do jogo, porque eu não quero olhar só análise de currículo e entrevista. Se o problema da minha empresa não é técnico, é comportamental, o primeiro passo não é olhar currículo, então, é olhar comportamento. E a gente olha comportamento fazendo a parte de fit cultural primeiro. Perfeito. Então, dentro do nosso funil de contratação, a dica, a sacada que eu deixo para você é que a entrevista é importante? Mas a entrevista tu vai olhar só a parte técnica. Mas existe uma entrevista antes. Você tem que fazer, que é uma entrevista de fit cultural. Essa sim é a especialidade do RH. O RH que tem que entrar, porque o RH é especialista em comportamento humano. RH ou o empresário. Caso você que esteja assistindo aí, esteja ouvindo a gente, aí não tem RH, não tem RH. Então você tem que ser especialista, né? Porque a cultura ela vem de você, os valores elas são os teus como sócio. Você tem que saber criar um processo de contratação, de entrevistas, primeiramente baseado em valores, baseado em fit cultural. Só vai passar isso para a próxima etapa, olhar currículo, né? Depois que tu garantir e validar que as pessoas têm o teu fit cultural. Ou seja, o primeiro vale do fit, né? O primeiro vale do fit. Né? E aqui é onde boa parte das empresas erram. Primeiro, não sabe atrair. Segundo, por atrair só gente ruim, aí começa a olhar currículo, também não olha comportamento. E aí, quando bota ela para dentro,
achando que talvez ela tenha técnica, ela entrega a técnica, mas não entrega o comportamento. E a gente demite pelo comportamento em 90% dos casos. Isso é um dado estatístico no Brasil. E aí, como é que eu quero construir times fortes? Como é que eu quero ter uma equipe que me dê mais vida? Como é que eu quero ter um time que resolva os meus problemas? Como é que eu quero ter menos problemas comportamentais? Como é que eu quero engajar mais meu time? Não é só isso. Liderança não é um torneio de simpatia, não é um torneio de motivação. Eu vou ficar empurrando um preguiçoso, motivando as pessoas o tempo inteiro para isso. Não. Quando o ser humano ele se conecta com a causa, engajamento é um comprometimento emocional. Por que as pessoas fazem trabalho voluntário? Porque acreditam na causa, no propósito, no impacto positivo daquele negócio. Por que o Al-Qaeda, os homens-bomba lá, Osama Bin Laden, os caras dão a vida em prol daquela instituição, em prol daquela religião? Porque acreditam na causa, no propósito. E a gente está vendendo só o salário. Então eu estou atraindo pelo salário e estou perdendo pelo salário. Estou criando uma cultura mercenária dentro da minha empresa. Eu não quero ter mercenário, eu quero ter missionários. Quero ter pessoas que se conectam com a causa, com o impacto, com o propósito que eu gero, né? Com a transformação que a gente gera. E pessoas que, beleza, vão ter um salário financeiro bacana, mas também vão ter um salário não financeiro, que a gente pode chamar de salário até emocional. Sim. Bacana também. Né? É uma empresa que tem um significado, que contribui positivamente para a humanidade, que não suga e tira da humanidade. Né? Então, é muito nessa linha aí. O funil de contratação hoje das empresas são 2 etapas. Não olha processo de atração, não olha fit cultural. E aí a chance de dar errado é muito grande. 90%, tem chance de errar em 80%, 90% das vezes que você contrata. Precisa trazer 5 a 6 pessoas. E aí isso não só traz custos, que são os custos com o desligamento, Ana, mas é o custo pior, que é o custo do não crescimento. Imagina a tua empresa está crescendo, está precisando colocar gente para dentro, vai trazer pessoas capacitadas, vai ter que trazer pessoas a cargos de liderança. Normalmente esses cargos de liderança a gente demora para contratar, não é tão simples, demora pelo menos 1, 2, 3 meses, 2 meses, vamos botar uma média. A pessoa entra, vai fazer o processo de integração, daqui que ela se integre, conheça o time, entenda onde ela está e comece a jogar, vai mais uns 2, 3 meses. Quando ela começa a jogar, tu entende que ela é a pessoa errada. Aí eu perdi 2 meses mais 3 meses, perdi 5 meses, perdi metade do ano. E aí quando eu vou abrir um novo processo de contratação, acabou o ano. Então o custo é muito alto, não né? é só financeiro de perda financeira, mas é o custo do não crescimento e do tanto que eu estou deixando de dinheiro na mesa por não ter aquela pessoa certa no lugar certo, na hora que eu preciso. E aí o planejamento estratégico das coisas não funciona. Entendeu? O planejamento das coisas estratégicas não funciona. E aqui é onde está o jogo. O funil de contratação das empresas hoje é falho. E esse é um pouco do que a gente defende dentro da nossa metodologia, dentro da nossa teoria. A gente vê dentro dos nossos processos seletivos, né, de empresários, clientes que já têm o nosso método, eles diminuem 80% as chances de erro, eles reduzem o tempo de contratação em mais de 50%, eles têm uma assertividade muito maior. Né? A gente não resolve os problemas de contratação. O nosso método ele não é a prova de falha. Eu não tenho uma fórmula mágica para contratar as pessoas certas, porque se eu tivesse a fórmula mágica, eu brinco, Hannah, que a gente estaria trilionário, eu acho que eu não estaria nem aqui conversando com vocês. Né? Mas assim, o que a gente faz é minimizar as chances de erro. Sim. E começar a trazer pessoas um pouco mais alinhadas do ponto de vista comportamental. E aí técnica é mais fácil, técnica se treina, se capacita, se desenvolve. A maioria das empresas hoje, a mão de obra é relativamente simples. É fácil de ser treinada. Se a pessoa quiser, tiver vontade, disposição, ela vai ser treinada. Mas vai tentar mudar o princípio, os valores, o comportamento dela do dia para a noite para ver se você consegue. É impossível. O negócio não vai. E me conta uma coisa. Quais eram as pessoas que você atraía? Porque você falou muito sobre atração. Atração para uma boa contratação. Uhum. Quando você não tinha um funil de contratação, quais eram as pessoas que você atraía? Porque você tem essa metodologia há um determinado tempo. Né? Mas antes dessa criação, você já tem 10 anos como empresário, né? Eu atraía diversas pessoas que na maioria das vezes estavam desempregadas, estavam procurando emprego e que deixavam lá o currículo e eu que tinha que me virar fazendo todo o processo de um modo geral. O tempo que você perdia pra Gastava isso, muito hein? tempo e tal.
Eu chamo o processo da gente de funil de contratação, pede para sair. Sabe o BOP? O BOP não tem um funil dele, pede para sair. Sim. Eu não delego a responsabilidade, eu não deixo a responsabilidade na minha mão. O que acontece hoje nos funis de contratação, no processo de contratação? A gente abre a vaga e recebe o currículo e é como se o candidato deixasse todo o processo na nossa mão. E aí, cara, eu tenho que investir, meu time de RH tem que ser cada vez maior, eu tenho que gastar muito tempo olhando para isso. Uhum. Aí, como o gasto de tempo é muito grande, a gente contrata errado e essa pessoa sai, aí a gente daqui a um tempo começa a aceitar o subdesempenho satisfatório dentro da nossa empresa, porque só em pensar que eu tenho que desligar aquela pessoa, que eu tenho que abrir um novo processo de seleção, que eu tenho que entrevistar um monte de gente ruim, e aí vou botar a pessoa para... Não, deixa isso aqui que não entrega mesmo, só para eu não ter... Pelo menos eu tenho uma pessoa aqui que já está mais ou menos adaptada e sabe minimamente, tecnicamente, ainda que ele dê problema comportamental. Então, atrair a gente estava desempregada, a gente que não queria trabalhar, porque gente boa está empregada. Exatamente. O problema do Brasil, 8 milhões de desempregados no Brasil. Cara, é 8 milhões de pessoas, 8 milhões de vagabundo que não quer nada com nada, que quem é minimamente qualificado no Brasil hoje tem emprego pleno no Brasil. Não falta emprego no Brasil. Na minha empresa tem vaga aberta, tenho certeza que na tua empresa que está me assistindo aqui agora e está em rápido crescimento tem vaga aberta. Então não é falta de emprego, são as pessoas às vezes que não querem trabalhar. Mas a gente como empresário tem a liberdade de escolha. Sim. Então eu estou escolhendo as pessoas que eu realmente gostaria de contratar ou eu estou escolhendo as pessoas que deu para contratar as menos ruins porque eu não tinha ninguém, eu tive que botar aquela pessoa. Então eu já tenho que partir do pressuposto do discernimento que eu não posso reclamar. Pô, se eu coloquei aquela pessoa, eu sabia que aquela pessoa não era a pessoa certa. Então o funil da gente é o funil pede para sair, porque a gente vai dificultando o processo, dificultando, igual o BOP, pede para sair, dificultando o processo, colocando dificuldade, colocando prazo, aperta, e só vai ficando e indo até o final, para a gente começar a fazer a nossa parte, as pessoas que realmente se conectaram, que engajaram, porque a gente soube vender muito bem o nosso negócio, vender a empresa, vender a cultura, vender o momento, vender a vaga. Tem uma série de etapas antes que às vezes a gente burla ou negligencia que impede a gente de atrair as pessoas certas. Muito bom. Eu sou prova viva disso, né? Eu vivi na prática, já passei por diversos processos seletivos, inclusive de multinacional, e em nenhuma empresa eu passei por um processo seletivo que realmente entendeu quem é a Hannah como pessoa, não só a Hannah como profissional. Esse foi um grande diferencial. E realmente, para eu fazer parte do time da empresa com propósito, eu precisei estar muito alinhada. E é uma conexão que é mútua, Sim. Entendeu? Eu acho que esse é o que é o bacana e é outro insight bacana do processo de processo seletivo. É uma coisa que deveria ser mútua. Você tem 100% de clareza que aquele lugar é o lugar que você quer trabalhar, então tua energia, teu engajamento, tua motivação automaticamente instantânea, ela fica alta. Por isso que eu falo que liderança não é um torneio de motivação. E a gente do lado de cá também. Sim. Eu tenho um lema para mim que fala assim, na dúvida, é não. Se eu tenho dúvida de que se eu vou contratar aquela pessoa, é não. Porque na dúvida eu prefiro que não seja. Só contrato realmente que eu tenho 100% de certeza que eu sei que vai entregar, que eu sei que vai dar bom, que eu sei que vai dar certo. Guilherme, você erra? Erro. Meu funil não é perfeito não, mas eu acerto em talvez uns 70%, 80% das vezes, que eu acho que na minha visão já é umas 10 vezes maior do que a média do mercado. Com certeza. Tem acertado. Né? Então, isso é um pouquinho aí dos insights do nosso funil de contratação. Né? E aí, assim, só fazendo um jabá, um spoiler, a gente já indo para o final. Se você também quer construir um funil de contratação desse, minimizar os teus problemas com gente, construir culturas e times mais fortes, você que é dono de empresa, empresária, está em rápido crescimento, tem mais de 30 colaboradores, tem um QR Code aqui que eu vou deixar aqui na tela. Se você estiver nos ouvindo via Spotify, via podcast, vai ter um link também no descritivo desse episódio, tá? Onde apontando aqui, você que está no YouTube, apontando aqui teu celular para o QR Code, eu vou te dar um presente, um diagnóstico gratuito do que é que falta para você construir um funil de contratação igual o nosso. O que é que falta para você começar a repelir as pessoas erradas e começar a trazer gente certa, mais alinhada para o teu negócio, para sustentar o rápido crescimento do teu negócio.
E para quem é líder? Tem alguma coisa? Para quem é líder também. Só digita aqui, coloca aqui, fala que você é líder, deixa os seus comentários que você é líder. Preencha aqui também o QR Code, né, que a gente vai conseguir te ajudar durante toda essa jornada. A gente tem algumas novidades aí que a gente está trazendo para você. Então, mesmo QR Code também você consegue ir lá. Muito bom. E assim nós finalizamos esse Fechamos? episódio de hoje. Fechamos. Coisa boa. Esse é o episódio número 8, Hannah. Isso. 8. Como que é o nome do episódio? Como atrair somente as pessoas certas e repelir as erradas? Ou como atrair as melhores pessoas para o seu mercado. Olha aí, através do funil de contratação. Então, se você quer atrair as melhores pessoas para o teu mercado, o QR Code está ali, o link está na tela e a gente se vê no próximo episódio. Esse é mais um episódio do podcast Cultura de Times Fortes, um oferecimento da empresa com propósito, né? Esse é o episódio número 8. Te vejo no próximo episódio.